Olá pessoal, eu me chamo Melk e hoje a gente vai discutir sobre as melhorias desse amplificador que nós construímos no vídeo passado. Beleza, quem já está acostumado a mexer com amplificadores já notou que esse circuito é extremamente simples e que falta bastante coisa nele. Então vou guardar ele aqui em cima. E uma das coisas, começando de baixo, é os resistores de emissor. Você nota que todo amplificador profissional contém resistores de emissor na sua topologia ali. Nunca falta, né? Então, se nunca falta é porque tem uma coisa muito importante nessa topologia, né? Então, nós vamos discutir o porquê da presença desse resistor aí. E para que nós possamos entender isso aqui corretamente, a gente tem que entender a realimentação negativa. A gente tem um efeito aqui, né? Realimentação negativa, a gente tem parte do sinal da saída realimentado negativamente. E o outro efeito é a fonte de corrente. A fonte de corrente constante com o transistor. A gente vai juntar esses dois conceitos e daí a gente vai entender muito bem como que funciona, qual é a necessidade do nosso resistor de emissor aqui, certo? Então beleza, primeiramente a gente já sabe do vídeo anterior que se eu tenho uma fonte, quer dizer, eu tenho um amplificador de erro aqui. E aí eu pego dois sinais. Pego aqui V menos Vin, né? E mais Vin. O erro aqui na saída vai ser o nosso ganho multiplicado por mais Vin menos Vin. Isso aqui vai dar o nosso erro. Então, quando a gente tem um circuito ali que utiliza a realimentação negativa, nós queremos que o erro vá a zero, que ele vá convergir para zero, né? Então, o que é necessário acontecer para que o nosso erro se anule? Que essa soma aqui dentro dos parênteses se anule também. Porque eu tenho um ganho, muitas vezes é um ganho bem grande, multiplicando uma diferença entre duas tensões, né, duas correntes, entre dois sinais. E quando essa diferença for muito pequena, o meu erro vai tender a zero. Então isso aqui é uma propriedade de circuitos com realimentação negativa, que é a estabilidade, né? Ou seja, não importa o que aconteça, se por exemplo, se o mais Vin ficar um pouco acima, a realimentação negativa vai atuar para aumentar o menos Vin até que o erro seja anulado. Entenderam? Então, a dinâmica da realimentação negativa é essa. É um circuito que ele sempre procura a estabilidade. E o nosso segundo tópico é a fonte de corrente constante. Então a gente vai precisar desse conceito aqui. Então beleza, uma topologia simples de fonte de corrente constante você tem uma fonte de tensão, aqui 12 volts, certo? Aqui eu vou ter o meu transistor, coletor aqui, emissor, e aqui eu vou ter um resistor. Um resistor de valor conhecido. Então agora imagine que eu vou colocar uma dada tensão aqui. Essa tensão vai ser uma tensão de referência. Vamos colocar aqui 6 volts, né? Agora o que é que vai acontecer? Inicialmente, na hora que eu ligar esse circuito, a tensão aqui de emissor será próxima de 0 volts, né? Ou seja, do nosso terra. Então o que é que vai acontecer? Nesse caso, qual seria a tensão base e emissor? Seria uma tensão bem grande, né? Porque se o emissor é 0 e a minha tensão de base é 6 volts, o meu ΔV, ou seja, a minha tensão só de base e emissor, seria muito grande. Então isso quer dizer que o transistor vai mandar toda a corrente que ele conseguir para a carga, para o nosso resistor. Só que o que acontece? Quanto maior a corrente que passa por aqui, maior será a tensão nele. E aí a tensão VBE vai reduzindo.
Então o que vai acontecer? A tensão de emissor ela vai subir, porque a tensão em cima do resistor vai aumentar. Lembre-se que a tensão do nosso resistor será igual a resistência multiplicado pela corrente, ou seja, quanto maior a corrente, maior será a tensão. Então, aumentando aqui a nossa tensão de emissor, a tensão VBE vai reduzindo, até que ela vai chegar num ponto que ela vai querer ficar menor do que 0,7 volts. Se ela ficar menor do que 0,7 volts, aí o transistor ele vai abrir. Se ele abrir, o resistor ele volta a ter corrente igual a zero, né, em cima dele, então a tensão zero. Só que isso não vai acontecer. Então, de fato, a gente vai ter um comportamento assim. Se a gente tem uma tensão aqui, quanto maior a tensão que entra aqui na base, maior é a corrente. E quanto maior a corrente no resistor, menor vai ser a tensão VBE. Então isso aqui equivale a uma realimentação negativa, porque eles estão atuando contra a corrente de resistor, né? Aqui eu aumento a corrente e aqui eu reduzo a corrente, né? Então tudo vai funcionar para que essa tensão de 0,7 volts entre base e emissor se mantenha constante. Isso aqui que é interessante, né? Então, se você tem essa dinâmica de realimentação negativa, pegar uma parte do sinal, colocar aqui, você vai ter isso aqui. E o erro, o limite, né, do erro aí, o limite ali quando o tempo tende a infinito, né, de erro de t vai ser igual a zero. Ele tende a zero, né? Então, esse circuito torna-se estável. E é por isso que ele consegue manter uma tensão constante aqui. Ora, observe o seguinte, se a tensão de base é 6 volts, se a tensão base emissor é estabilizada em 0,7, logo, por consequência, a tensão em cima do resistor também é regulada. Então acaba que eu vou ter uma corrente constante igual a tensão em cima do resistor sobre o resistor que eu tenho ali. Então aqui eu consigo fazer uma fonte de corrente constante, somente com um transistor, uma fonte de referência, né, que vai me dar minha tensão de base. Logo, eu já posso calcular qual seria a tensão em cima do resistor e colocar um resistor adequado, né? Variando o valor do resistor que você tem aqui, você varia a corrente que ele vai ficar regulando ali. Ou seja, não importa mais qual é a tensão que entra no coletor. Ele vai procurar manter uma tensão de emissor constante. Se a tensão de emissor é constante, a corrente será constante. Então agora observe que eu tenho uma liberdade muito maior para aumentar a tensão de base, por conta desse resistor aqui. Então por isso que no amplificador nós temos esse resistor aqui. O sinal que a gente coloca, no caso aqui, são os nossos dois diodos. O diodo ele não vai ter, na vida real, exatamente 0,7 volts, para simplesmente compensar, né? Na prática, ele vai ter uma tensão um pouco acima, um pouco abaixo, e também vai variar com o nosso resistor que a gente coloca aqui no coletor e na base do nosso NPN. E isso aqui vai causar um aquecimento muito grande, uma estabilidade que pode até dar um problema muito sério, né, no teu amplificador. Não vou dizer que vai queimar de fato, mas que o rumo é esse, né? Então, já que você tem um resistor de emissor, você vai ter uma tensão aqui em cima dele, e a corrente que vai fluir aqui vai depender da tensão de base. E essa tensão de base, por sua vez, ela vai depender aqui do nosso transistor aqui de baixo. Então olha só que interessante. Por meio desse transistor, eu controlo a tensão de base das minhas duas fontes de corrente,
podem ser vistas assim. Eu altero o valor da minha referência da fonte de corrente, essa tensão aqui de base, ó. E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai, com o meu resistor aí em série, mandar uma corrente equivalente, né? Só que aqui eu vou ter o meu alto-falante. Logo, ele vai mandar uma corrente proporcional à tensão de base. Quanto maior a tensão de base, maior será a corrente que vai rolar em série com o resistor de emissor, com o capacitor e com o alto-falante. E de uma forma inversa, com essa outra fonte de corrente aqui de baixo. Certo? Então, o simples fato de se colocar uma realimentação negativa aqui, colocando o resistor de potência, vou até pegar um aqui, ó. E, geralmente são esses caras aqui, ó, 0,47 ohms por 5 watts. São os mais utilizados nas voltagens comuns. A gente coloca ele aqui e já era. Ele já tem uma estabilidade bem maior. E aí a gente pode colocar tensões até maiores aqui. A gente vai ter uma liberdade de testar outras tensões, mas isso daí vai ficar para o próximo vídeo, porque colocando diodos, inclusive, se você for doideira mesmo, você pode colocar mais um diodo aqui, ó. Então você vai ter 3 vezes 0,7, a soma da tensão de cada um. E aí você vai ter uma corrente bem maior aqui. Então olha só, observe que se a gente considerasse apenas um transistor, né, eu teria o resistor de emissor, o capacitor e o alto-falante como carga. Aqui de baixo também, né, resistor de emissor, capacitor, o alto-falante. Mas a principal jogada desse resistor é a corrente que vai fluir em toda a etapa de saída. Porque a gente vai ter uma corrente aqui. Então, se a corrente ela ficar abaixo de zero, a gente vai ter distorção de crossover. A gente vai ter aquele efeito aqui da tensão ser maior, e aqui vai ser uma tensão menor. E aí a gente tem uma descontinuidade no sinal de áudio. E essa descontinuidade aqui causa distorção. Se você tem uma corrente no limiar ali do 0 amperes, passando em todos os transistores aqui, ó, então você já contorna essa corrente. Quero dizer, você já contorna essa distorção. Se você coloca uma corrente maior do que isso, os transistores vão aquecer mais, porque a gente vai ter uma corrente maior passando pelos dois transistores. Só que aí você vai ter uma segurança muito maior, né? Você garante que não vai ter distorção de crossover. Então isso é interessante. Então quando vocês forem montar algum amplificador, algum esquema, vocês já entendem a função do resistor de emissor, que é fazer essa realimentação negativa, que é fazer alusão à fonte de corrente, né? E aí tudo rola direito, né? Então até o próximo vídeo com mais uma melhoria do amp.